Mais um vídeo com informações super importantes envolvendo não só o Flamengo, o Cruzeiro também. Vamos falar também de mais um jogador desfalque no Flamengo, desfalque extremamente importante na minha visão para pegar o Vasco da Gama nesse sábado. A gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim fazer o canal crescer cada vez mais, igual o trabalho do técnico Felipe Luiz. Vamos para as informações. Vou começar com a notícia ruim, cara. Danilo está fora do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco nesse final de semana. Matéria publicada primeiramente pelo GE e nós confirmamos isso, que de fato o Danilo está fora. Controle de carga, não é lesão, enfim, foi o que foi passado para a gente. Fato é que, independentemente do motivo, é um desfalque muito importante. Eu, não sei vocês, eu já considero o Danilo titular. No lugar de quem? Eu, infelizmente, tiraria o Léo Pereira, embora o Léo Pereira jogue muita bola na minha concepção. Tem sido um jogador extremamente importante. Mas eu tiraria o Léo Pereira e deixaria o Danilo titular ao lado do Léo Ortiz. Mas, nesse sábado, o Danilo não fica à disposição do técnico Felipe Luiz. O lado bom é que o elenco do Flamengo é muito bom, é farto. Então, faz com que o Felipe Luiz tenha peças importantes, por exemplo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E aí o Ayrton Lucas retorna para a lateral esquerda. O Juninho ainda é dúvida para esse jogo, o Alexandre também ainda é dúvida para esse jogo. Mas é um desfalque extremamente importante para o Flamengo nesse sábado. E falando aí desfalques, para evitar lesão, o que aconteceu? O Flamengo comprou um aparelho mais moderno de ultrassom, tá? Ainda vai chegar ao clube, e também contratou Bruno Racel, médico ultrassonografista e radiologista, para ir de 2 a 3 semanas lá no CT Ninho do Urubu e fazer acompanhamento dos jogadores. Internamente, o entendimento, segundo o GE, é que as ressonâncias magnéticas superestimam as lesões. O Flamengo já tem um aparelho de ultrassom e ficará com 2 para fazer um controle de cicatrização dos músculos lesionados. O Palmeiras é outro clube que usa o aparelho no dia a dia. Além disso, os ultrassons também serão usados sempre que um jogador apresentar sinais de gasto, como por exemplo através do exame de sangue CK. E a imagem vai ajudar a identificar se há risco de lesão. Cara, outro dia eu fiz exame de sangue, vou contar aqui. O meu CK deu alto. Aí o médico falou, risco de lesão muscular. Aí você já dá uma maneirada nos exercícios. É assim que funciona. Me senti um atleta, né? Mas é isso, eu vivi na pele ali. Saiu o exame, cara, CK alto, dá uma segurada, descanso também é treino, e é assim que faz com os atletas. O meu médico até brincou, falou, tá vendo? É assim que é no dia a dia dos clubes. Então, de fato, isso existe, tá, cara? Não é... Muita gente fala assim, que exame é esse? Eu nunca vi, mas fica lá, cara, CK, eu vi. Maneiro demais, bacana. Mas agora vamos para o assunto principal desse vídeo aqui, que é a confusão que o Cruzeiro tentou armar lá no Flamengo. Vou começar explicando toda a situação. Ontem, a Itatiaia, imprensa que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, noticiou que Cruzeiro e Flamengo se acertaram numa negociação, Matheus Pereira e Luiz Araújo. Luiz Araújo iria para o Cruzeiro, Matheus Pereira viria para o Flamengo, mas o Matheus Pereira não quis e por isso o negócio não foi para frente. E aí no último vídeo eu trouxe para vocês o lado do Flamengo negando. Mas aí depois que eu publiquei o vídeo, comecei a apurar mais fatos e eu fui soltando. Vou ler todas as publicações que eu fiz, tá? Vamos lá. Alexandre Matos ligou para José Boto, oferecendo Matheus Pereira, alegando que o jogador seria pouco utilizado no Cruzeiro. Matos indicou que aceitaria jogadores do Flamengo, como Luiz Araújo. O dirigente da Raposa, preste atenção, o dirigente da Raposa alegou ao Fla que já havia falado com os representantes de Luiz Araújo e que o negócio poderia avançar. O Flamengo, que no primeiro momento gostou da indicação de Matheus Pereira, logo cortou qualquer negociação envolvendo outro atleta, ainda mais Luiz Araújo. A postura do rubro-negro Luiz Araújo é inegociável e não sai nesse momento. Rapaz, teve até nota oficial agora do Cruzeiro. Teve nota oficial agora do Cruzeiro que eu vou ler para vocês também. Beleza, vamos dar continuidade aqui.
O interesse, então, nessa história envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo partiu do Cruzeiro a pedido de Leonardo Jardim, treinador da Raposa, que é apaixonado pelo atacante do Flamengo. A Raposa tentou fazer negócio com o Fla, que se interessou sim por Matheus Pereira após o oferecimento de Alexandre Matos, mas descartou qualquer possibilidade de negócio envolvendo Luiz Araújo. Vale ressaltar que nem o atacante do Fla ficou animado e quer continuar no rubro-negro. E aí eu fui e emendei. Leonardo Jardim, hoje treinador do Cruzeiro, conhece o Luiz Araújo dos tempos do campeonato francês, quando comandava o Mônaco e enfrentou o atacante, então atleta do Lille. Agora comandante do Cruzeiro, Léo Jardim pediu a contratação de Luiz Araújo. A diretoria da Raposa tentou, mas ouviu um nome bem grande do Flamengo. Beleza. E aí, nota oficial do Flamengo. O Flamengo, através de nota oficial, confirma nossa informação sobre o Luiz Araújo. O Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada. E o Cruzeiro acabou de emitir uma nota oficial. O Cruzeiro informa que o intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo, sugerindo uma negociação envolvendo os atletas Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes debateram a respeito, mas a negociação não avançou, não será realizada. Pô, assim, com todo respeito, eu não confio nessa nota oficial aqui do Cruzeiro de verdade. Como que um intermediário, cita o nome do intermediário, É óbvio que o Cruzeiro quer se desfazer do Matheus Pereira, que está totalmente sem clima lá. Isso é a minha opinião, tá? Eu trouxe o que eu trouxe aí foi informação. Agora é a minha opinião. Para mim está na cara que o Cruzeiro quer se livrar do Matheus Pereira, que está totalmente sem clima lá. Quase foi para o Zenit, em cima da hora a negociação travou. Um jogador que já falou publicamente que quer sim sair do Cruzeiro, voltar para a Europa, está sem clima. Ele e Leonardo Jardim já tiveram um problema em outro clube, lá na Arábia, se eu não me engano. E o Leonardo Jardim não vai utilizar o Matheus Pereira. É óbvio que o Cruzeiro tentou se livrar do Matheus Pereira e tentou se dar bem nessa negociação e pegar o Luiz Araújo. E, no lado do Flamengo, o que eu ouvi também, isso é informação, está acontecendo a todo momento. Clubes da Série A ligam para empresários e jogadores do Flamengo, oferecendo contrato longo, oferecendo aumento salarial, oferecendo tudo, e os empresários vão lá, batem a porta do Flamengo, clube tal aqui me ofereceu tanto, vamos renovar aí no Flamengo? É por isso que quando eu critiquei a postura do pai, do Gerson, que também é empresário dele, pedir aumento publicamente, foi por conta disso. E o Flamengo está certo em não renovar agora com o Gerson. Primeiro que ele tem contrato longo, segundo que se ele renova agora, abre precedente para todo mundo fazer a mesma coisa. E é o que está acontecendo. Está todo mundo batendo a porta lá do Flamengo, falando assim, o clube tal aqui ofereceu tanto aqui do meu jogador, vamos renovar? Isso aqui não é casa da mãe Joana não, gente. E o Flamengo está certo. Vai se desfazer do Luiz Araújo, hoje um dos principais jogadores, para mim, hoje é titular na ponta direita. E aí eu tenho que ler alguns torcedores do Flamengo, modinhas, falar, ele é bagre, negocia, Matheus Pereira joga lá. Peraí, gente, Matheus Pereira hoje seria a terceira opção do time do Flamengo. O Luiz Araújo hoje é titular. Pô, vamos ter um pouquinho de noção, né? Mas, enfim, estão aí, né, as versões, versão do Flamengo, versão do Cruzeiro, a minha apuração. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Flamengo fez bem em vetar essa negociação? Lembrando que a janela fecha nessa sexta-feira, tá? E aí em março vai abrir uma outra janela para jogadores que participaram do campeonato estadual. Aquela janela interna que o Flamengo, inclusive, contratou o Carlinhos no ano passado. Eu acho que o Cruzeiro vai tentar o Luiz Araújo novamente, mas é só achismo, não é uma informação. E o Marcelo Bastos já manda o primeiro superchat dizendo, sem polêmicas, Luiz Araújo merece seleção. Não inventa não, filho de Marcelo, não inventa, cara. Nós já vamos perder Léo Ortiz, Wesley, Gerson, talvez Danilo, Pulgar, quem mais? Varela, De La Cruz, Arrascaeta. Já são 9, gente. Pelo amor de Deus, não inventa mais ninguém na seleção, não. Por favor, Marcelo. Eu entendo até a sua empolgação com o futebol do Felipe Luiz, mas não dá essa ideia, não. Não dá essa ideia para o Dorival, por favor. Marcos Floripa manda aqui. Boa noite, Renato. O Vasco está cada vez menor. Ano passado brigou para jogar no Maracanã e agora não quer jogar no estádio. Eles acham que no sintético levam vantagem sobre o Flamengo. Eles vão levar um baile do Flamengo.
Flamengo no sintético. É isso que vai acontecer. Eles vão levar um baile do Flamengo no sintético. Porque, embora nenhum dos jogadores goste de jogar no sintético, o sintético é o tipo do gramado que favorece a times técnicos, bem armados e velozes como o Flamengo. Esse raciocínio do Pedrinho, realmente, olha, eu estou cada vez mais decepcionado com o Pedrinho, presidente. O Pedrinho, jogador que eu conheci, e o Pedrinho, até comentarista, eu sempre gostei muito. Está aí, ex-jogador. O Pedrinho era ex-jogador, é ex-jogador e foi um comentarista excelente, brilhante. Agora, como dirigente, Pedrinho, o que é isso, Pedrinho? Quem enfiou na sua cabeça que era melhor para o Vasco jogar no Newton Santos? Onde você vai pagar aluguel e vai simplesmente ter um público menor e vai botar o seu time em desvantagem técnica. A desvantagem técnica já é grande entre o Flamengo e o Vasco e só vai aumentar jogando num gramado sintético, que não é o adorado dos jogadores, mas é liso, a bola corre, não tem buraco. Sinceramente, tem horas que eu fico assim, boquiaberto. Me parece que o Vasco queria, por ser mandante, ter a renda dos camarotes, do estacionamento, de coisas que os clubes que jogam no Maracanã não têm, porque essa renda ela não é dos clubes, ela é do consórcio Maracanã. O consórcio Maracanã, por contrato, por decisão de Flamengo e Fluminense, quando formaram o consórcio, essa renda é do consórcio Maracanã. Não é nem do Flamengo nem do Fluminense. É do consórcio, para o consórcio para poder pagar parte das despesas. Aí parece que o Vasco diz, não, mas eu sou mandante, então eu quero a renda do... Pode, cara, não tem, né? Será que vai ter lá no Newton Santos? Acho muito difícil. Entendeu? Acho muito difícil. Gente, o Newton Santos é um estádio muito bonito, bem feito, legal. Eu, particularmente, não acho ruim jogar no tapetinho. Eu prefiro jogar no tapetinho do que jogar num campo totalmente esburacado. Tem jogador que diz que não, que prefere até o gramado natural esburacado. Não é o caso do Felipe Luiz, por exemplo. Felipe Luiz disse com todas as letras que, para ele, que jogou em gramados horrorosos nos campeonatos das divisões de base, que para jogar naqueles gramados horrorosos era melhor o sintético, embora reconhecesse, dissesse, sim, o Maracanã não, o gramado natural é o ideal, todo mundo tem que trabalhar para ter um gramado ideal, mas ainda não está nesse estágio, né? O Felipe, inclusive, disse com todas as letras que quando ele começou na Espanha, os gramados eram muito ruins também, mas que aí a Liga, que a gente não consegue fazer aqui, acabou se impondo e exigiu gramados padronizados e excelentes em todos os estádios. É isso que nós vamos ter que fazer aqui. Já que a CBF não faz, nós temos que fazer a Liga, gente. Mas nós não conseguimos fazer a Liga. Sabe por que a gente não consegue fazer a Liga? Porque o dirigente, no fundo, está cagando para essa discussão toda de gramado, disso, daquilo. O que o dirigente quer é ganhar mais dinheiro com o dinheiro da televisão. Porque, infelizmente, a maior parte dos nossos clubes ainda vive do dinheiro da televisão e só. Ganham merrecas por propaganda em camisa. Ganham merrecas com renda de jogo. Então, qual é o dinheiro que eles precisam? O da televisão. E aí, por brigar pelo dinheiro da televisão, eles simplesmente se engalfinham e não formam uma liga. O dinheiro da televisão devia ser a última coisa a ser discutida num futebol realmente profissional. Primeira coisa que eles dizem, vamos nos unir e vamos fundar a liga, ok? Vamos. Vamos fazer o que é fundamental para a liga. Gramados bons, calendário bom, isso tudo você só consegue com a liga. O dia que você fizer a liga, você vira para a federação e diz assim, não, agora o calendário quem faz sou eu. Não, eu vou fazer um estadual pequenininho. Se vire você. Ah, mas a federação... Dane-se a federação, eu tenho uma liga. A liga é quem manda em mim. A federação passa a ser uma coisa secundária. A CBF passa a ser uma coisa secundária. E aí a liga ia cuidar de gramados, a liga ia cuidar de calendário, a liga ia cuidar de qualidade de juízes, de profissionalização de juízes. Tudo que a liga deveria fazer, que é feito lá na Espanha, na Inglaterra, na Itália, em Portugal. Tudo que é feito nesses países em que há ligas, nós não conseguimos chegar nem no consenso para fazer a liga. Porque os caras, ao fazer a liga, já viraram duas.
a Libra e a Liga Forte. E aí ficam brigando entre si. Aí um sai de uma liga e vai para outra. Agora, juntar tudo numa só, para poder exigir o que realmente interessa, ninguém faz. Então, meus amigos, aí o Vasco, que é o patinho feio dessas semifinais, a verdade é essa, é o patinho feio, é o mais fraco dos 4 times, resolve de pirrar. Não, precisamos tirar o Flamengo da sua zona de conforto. E vamos também para uma zona de desconforto, nós, que somos piores do que ele. Eu sou um gênio! Fala o cara com 2 orelhas de burro, assim, ó, desse tamanho assim, ó. Porque, porra, se o Vasco já tem problema em gramado natural, imagina o Vasco no tapetinho. Coisas inacreditáveis do futebol. Inacreditáveis. O Vasco acabou de entrar com um pedido de recuperação judicial, não tem dinheiro para pagar salário no final do mês, está quebrado e está abrindo mão de uma renda que poderia ser muito maior no Maracanã do que no Newton Santos e vai jogar em uma condição de desvantagem em relação ao como é que chama? Flamengo, maior desvantagem técnica. Diz aqui espero que não tenhamos nenhuma contusão por causa do sintético, tenhamos o time completo no jogo. Gente, essa história de que o sintético causa mais contusão do que o natural já foi desmentida, cara. Já foi desmentida. Já tem estudo mostrando que o cara machuca mais do natural do que no sintético. Onde é que o Bruno Henrique teve aquela contusão seríssima? Estrupiou o tornozelo dele. No buraco do Maracanã. Sintético não tem buraco, gente. Aprende mais o pé, mas não estou dizendo que eu sou a favor do sintético, não. Eu sou apenas a favor do melhor gramado possível. Se o gramado estiver uma merda, eu prefiro jogar no sintético. O Maracanã não deve estar uma merda, embora o Fluminense vá jogar. O Fluminense vai jogar no domingo, mas no jogo de volta o Fluminense vai ter que jogar lá no Estádio da Cidadania, lá em Volta Redonda. Claro, Volta Redonda não é bobo. Volta Redonda sabe que tem muito mais chance de ganhar, de classificar para a final contra o Fluminense, fazendo o segundo jogo no Estádio da Cidadania, do que fazendo os 2 jogos no Maracanã. Então, em princípio, o segundo jogo é no Estádio da Cidadania. Isso pode até mudar se, por exemplo, o Fluminense vencer com autoridade o primeiro jogo. Se o Fluminense alcançar uns 3-0 no primeiro jogo, pode ser que o Volta Redonda diga, legal, então eu faço o segundo jogo no Maracanã, porque já perdi mesmo. Fala, nação rubro-negra. Sábado tem clássico contra o Vasco, e os números não mentem. O Flamengo tem uma hegemonia absurda sobre o rival nos últimos anos. São apenas 2 derrotas em 30 jogos desde 2017, consolidando a maior freguesia entre os principais clássicos do Brasil. E tem mais, o Flamengo também lidera o segundo maior domínio recente do país, contra o Botafogo. Será que essa supremacia vai continuar no próximo confronto? Vamos analisar tudo agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre o Mengão. O retrospecto recente não deixa dúvidas, o Flamengo manda no Vasco. Nos últimos 30 confrontos, foram impressionantes 17 vitórias rubro-negras, 11 empates e apenas 2 derrotas. Ou seja, o Vasco simplesmente não consegue vencer o Flamengo. Esse domínio torna o Clássico dos Milhões o maior caso de freguesia entre os grandes clubes brasileiros na atualidade. Mas não para por aí. O Flamengo também detém a segunda maior freguesia recente do Brasil, contra o Botafogo. Nesse recorte, foram 19 vitórias rubro-negras, apenas 7 do Alvinegro e 4 empates. O domínio do Flamengo sobre Vasco e Botafogo coloca esses confrontos no topo do ranking, mas outros clássicos também mostram desequilíbrios recentes no futebol brasileiro. Um exemplo é o choque-rei entre Palmeiras e Santos. O Verdão venceu 17 jogos, enquanto o Peixe conseguiu apenas 6 vitórias, além de alguns empates. Por outro lado, o único rival que conseguiu equilibrar forças com o Flamengo foi o Fluminense. Nos últimos 30 jogos, cada time venceu 11 vezes, e ainda houve 8 empates. Até o número de gols marcados foi o mesmo, 31 para cada lado. Ou seja, o Vasco e o Botafogo não conseguiram se aproximar do Flamengo nos últimos anos, enquanto o Fluminense pelo menos tem equilibrado as disputas. Se o retrospecto recente já é favorável, a atual temporada só reforça esse domínio. Flamengo e Vasco já se enfrentaram pela Taça Guanabara, e o Mengão venceu por 2-0, com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Agora,
as equipes voltam a se enfrentar pela semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro jogo acontece neste sábado, no estádio Newton Santos, e a grande decisão será no dia 8 de março, no Maracanã. Ou seja, o Flamengo tem a vantagem de decidir em casa e pode ampliar ainda mais essa freguesia histórica. Mesmo favorito, o Flamengo terá algumas baixas importantes para o primeiro jogo da semifinal. Everton Cebolinha, um dos destaques da última vitória sobre o Vasco, está fora por lesão na coxa direita. Além dele, também desfalcam o Mengão. Alex Sandro, lateral esquerdo. Michael, atacante. Juninho, atacante. Danilo, zagueiro, sentiu incômodo muscular. Por outro lado, Ayrton Lucas, que perdeu os últimos 3 jogos, deve voltar a ser relacionado. Uma ótima notícia para o Flamengo, que precisa de um elenco forte para seguir dominando o rival. Agora, nação, fica a pergunta: será que o Flamengo vai ampliar essa freguesia ainda mais no sábado? O Vasco não vence o Mengão há tempos e agora precisa quebrar um tabu gigante. Deixe sua opinião nos comentários. Vai dar Mengão mais uma vez? E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo.